Nós estamos falando no mês de dezembro, todos esses domingos, sobre Natal e as profecias do Velho Testamento. Quero convidar você a abrir o Salmo 72. Vamos fazer a leitura deste Salmo. Salmo 72. Como já ficamos muito tempo em pé, eu vou deixar os irmãos sentados nesse momento e eu vou ler com vocês. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos, os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado. Ele salva a alma aos indigentes. Ele redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondule até os cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Esse é o Salmo 72. O livro de Salmos é um conjunto de 5 livros. Eles foram divididos em 5 livros. Esse não é o último Salmo de Davi. Nós temos outros Salmos de Davi que você vai encontrar no 3º, no 4º e no 5º livro. Se você perceber na sua Bíblia, dá uma olhadinha, no Salmo 73 já tem o livro 3º. O livro de Salmos está dividido em um conjunto de 5 livros. É o maior livro da Bíblia, tem 150 capítulos, dividido em 5 subdivisões. Esse salmo, na Septuaginta, há uma curiosidade. O título deste salmo aparece na sua Bíblia atribuído a Davi. Entretanto, atribuído a Salomão. Porém, a expressão de Salomão, que aparece, Salmo de Salomão, algumas Bíblias trazem isso. Aqui na minha Bíblia, no Salmo 72, diz Salmo de Salomão. Só que na Septuaginta é traduzido assim, para Salomão. Salmo para Salomão. Alguns estudiosos acreditam que tenha sido Salomão que tenha escrito. Outros acreditam que tenha sido Davi que tenha escrito este salmo, se referindo a Salomão. Na verdade, o texto, se você já percebeu na leitura, nós vamos falar daqui a pouco sobre ele não está falando sobre necessariamente Salomão. Por exemplo, é impossível Salomão e seu descendente reinar para sempre enquanto existirem sol e lua. Veja, por exemplo, no Salmo 72, no verso 5, leiam todos. Ele permanecerá enquanto existir o sol
enquanto durar a lua, através das gerações. Ele quem? Salomão? Jamais, porque ele morreu. Ele não viveu para sempre. No mesmo salmo também diz, ninguém aqui na igreja, em nenhuma igreja, nós oramos em nome de Salomão. Mas esse salmo diz que pelo nome dele, o mundo inteiro vai fazer orações. Veja o verso de número 15. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente, leiam, se fará por ele oração. Ninguém ora em nome de Salomão. Você que está aqui hoje nos visitando, nós oramos todas as orações em nome de Jesus. Mas Jesus é o descendente de Davi. Ele nasceu na cidade de Belém, na tribo de Judá. E é de Judá que veio Davi, e é de Judá que também veio Salomão. E com certeza esse salmo está apontando, como diz o título na sua Bíblia, para um reinado eterno do Messias. Nesse caso, Davi seria o autor do salmo, e ele teria escrito este salmo no final da sua vida para Salomão. Embora alguns estudiosos acreditam que tenha sido Salomão. Isso não vai mudar e não vai fazer diferença alguma. Um grande comentarista da Bíblia chamado William MacDonald, não é o McDonald, por favor, mas é um grande comentarista nos Estados Unidos, ele diz que esse salmo, ele começa com uma oração por um monarca terreno, possivelmente Salomão. Mas muito cedo nós vamos concluir neste salmo que o escritor do salmo está olhando além de Salomão para as glórias do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores no século XVIII, ele disse que, século XIX, ele diz que esse salmo foi escrito por um rei, é dedicado a um rei e tem em vista principalmente aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele foi escrito para falar daquele que é maior que Salomão. Eu vou pedir ao Rogério para colocar na tela Mateus 12:42, quando Jesus deu o seu sermão, um dos seus sermões, ele disse: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra, rainha de Sabá, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui, disse Jesus, está aquele que é maior. É o verso 42. Quem é maior do que Salomão? Jesus supera Salomão porque o próprio Salomão tinha muita sabedoria, mas em Provérbios capítulo 8 e capítulo 9, Salomão escreveu: eu, a sabedoria, estava com o Pai, antes da criação de todas as coisas. Paulo depois vai dizer aos Colossenses que em Cristo repousam os tesouros da sabedoria que estão escondidos em Jesus Cristo. Um outro comentarista, Alan Arman, diz que está coberto de razão em afirmar que as promessas feitas neste salmo, concernentes ao rei, vão além de tudo que pudesse ser prometido a um descendente comum de Davi. Eu comentei agora com os irmãos que é impossível alguém reinar enquanto o sol e a lua existirem, porque todos nós somos finitos. A Bíblia diz que nos 70 e 80 já estamos cansados. E algumas mulheres estão chegando aos 90. As mulheres sempre vivem mais, né? Vocês dão muita dor de cabeça para nós homens, brincadeira, e vocês vivem mais e nós vivemos menos. Eu fui visitar a dona Emma na clínica da Gisele, e eu achei engraçado que a Gisele falou assim para mim: pastor, dá uma olhada na idade dessas senhoras distintas aqui. A mais nova era a irmã dona Emma, 86 anos. As demais eram 96, 92, 94. E nós quase mal chegamos aos 80. E as mulheres estão vivendo bem. Parabéns, né? Parabéns. Não sei o que é que tem na genética, acho que são os hormônios que vocês circulam, renovam, mas vocês são guerreiras e graças a Deus pela vida das mulheres. Pois bem, Matthew Henry também foi um grande comentarista, é um dos grandes comentaristas da Bíblia, Matthew Henry. Ele menciona 10 características nesse salmo do reinado messiânico de Cristo. Nós estamos vivendo uma época de polarização política há muitos anos, e nós estamos vendo aí regimes políticos que não deram certo, outros
se desfacelando. Isso estou falando desde a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Mas nós temos uma bendita esperança de que está vindo um rei. Ele não virá mais numa manjedoura. Ele não virá mais como bebê. Ele virá como leão da tribo de Judá e virá como rei legítimo, descendente de Davi, para reinar sobre a casa de Israel e sobre as nações da terra por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É esse reinado que nos interessa, porque os reinos deste mundo passam. O reino de Alexandre, o Grande, passou. O reino dos Césares romanos passou também. O reino dos czares da Rússia, da antiga União Soviética, também passou. O reino de Carlos Magno também passou. De Maximiliano também passou. De Napoleão Bonaparte também passou. Mas está vindo o reino para sempre, eterno, que jamais será destruído e subsistirá, porque ele permanecerá para sempre, conforme a profecia de Daniel, capítulo 2, naquela grande estátua, quando ele viu todos os impérios e os reinos se desfacelando, e ele viu uma pequena pedra vindo do céu, se tornando uma grande montanha, tocando nos pés da estátua. E a Bíblia diz que depois que aquela estátua foi desmoronada, que era Babilônia, Medo-Persa, Império Romano, e os pés, os 10 dedos como os resquícios e os desdobramentos, os tentáculos dos impérios recentes, contemporâneos, a Bíblia diz que a pedra tocou nos pés da estátua. E aquela estátua se desfacelou, e ele viu uma grande montanha enchendo a terra para mostrar que o reino dele permanecerá para sempre. Todos os impérios passaram, todos os reinos deste mundo vão passar, mas o reino de Deus é um reino eterno. Vamos ver rapidamente essas 10 características que Matthew Henry diz. Primeiro, será um governo justo. Veja o verso 2. Julgue ele com justiça o teu povo. É o que nós queremos no Brasil. Um judiciário imparcial. Uma Suprema Corte imparcial. As varas, os tribunais que são compostas hoje por homens, são homens falhos. Desde os dias de Amós, desde os dias de Oséias, os profetas diziam: vós juízes, vocês são comprados e vocês trazem um julgamento severo para o pobre, mas para o rico vocês encobrem e passam a mão. E o Senhor traz uma palavra forte para os juízes no livro de Amós, que clama por justiça social. Até mesmo em Israel, muitos reis foram corruptos. Hoje nós estudamos Salomão na escola bíblica. Ele se desviou, ele se corrompeu. Que bom que ele retomou o caminho na sua fase final de vida. Mas há uma promessa de que ele vai julgar e terá um governo justo. Versículo 2, ele vai julgar os aflitos com equidade. Segundo ponto, ele terá um governo pacífico. Veja o verso 3 e o verso 7. Os montes trarão paz ao povo. Montes na Bíblia falam para nós de governos, de nações, de principados, de governantes. Mas ele está mostrando que os montes, as nações, terão paz e darão paz ao povo. E também as colinas o trarão com justiça. O verso 7 vai nos falar de paz. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Essa é uma segunda característica. A terceira característica é que ele vai proteger os pobres e os necessitados. Veja o capítulo 72, verso 2. Julgue ele com justiça o teu povo, os aflitos. E agora o verso 4. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Quanto à opressão, quanto à injustiça social, Jesus começou o seu ministério não na cidade do status quo e do establishment. Ele começou o seu ministério na Galileia, em Nazaré, na Galileia, na região de Cafarnaum, a Galileia dos gentios, ali onde os pagãos moravam, onde os pobres também estavam. Ele não veio apenas para os pobres, ele veio para todos, para que todos quantos o receberem se tornem também filhos de Deus. Mas a maior pobreza não é a pobreza material, é a pobreza espiritual. Há muitos que são dotados de recursos, de bens materiais, de patrimônio, mas são pobres de espírito. São pobres
da graça de Deus, necessitam da graça maravilhosa nesse exato momento enquanto estamos aqui. Quantas famílias abastadas estão, mas quanto inferno dentro dessas próprias casas. Quanta estrutura material, financeira, estável, aparentemente, mas quanta instabilidade espiritual, porque falta a maior riqueza, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas também, que terrível, sermos pobres materialmente falando, e além disso, sermos pobres de espírito, porque não conhecemos a graça. Outra característica que ele nos traz neste salmo é que ele ajustará contas com os opressores soberbos. Verso 4, e é o que nós estamos vendo, tiranos nos poderes das repúblicas e até das monarquias no mundo contemporâneo. O verso 4 diz, julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados. E eu queria que a igreja lesse em voz alta essa última frase que está no verso 4. E esmague ao opressor. Quando ele vier, os opressores serão julgados. Os homens que têm provocado a injustiça no Brasil, no mundo, também serão julgados. E que Deus, como foi falado domingo à noite aqui pelo pastor Felipe, quebre o cetro do opressor, a canga do opressor sobre as nossas cabeças, sobre os nossos pescoços, neste dia, sobre a nossa nação, que o Senhor julgue os opressores do nosso país e das nações da terra. Ontem estava na Norte e Sul, próximo ali a um semáforo, e vi uma venezuelana pedindo ajuda, pedindo socorro. É triste ver. Eu falei para minha esposa, acho que ela estava em Brasília, porque o Pix que ela pediu lá de oferta era 61. Hoje é chique. Também o pobre, também eu já fui um dia desse para uma praia, irmãos, e eu falei, deixa eu passar um Pix para o senhor, que eu estou sem trocado aqui para fazer, que ele reservou um espaço, um pedacinho de estacionamento, para colocar o carro. Eu disse, eu não tenho Pix, eu não tenho celular. E eu pensei, mas tem alguns lugares que as pessoas já estão pedindo com Pix. E não tem problema, não há nenhum problema, porque hoje em dia todo mundo, a maioria, tem um número de celular, mesmo que seja um pré-pago. E é uma forma também de receber uma oferta, uma ajuda e pagar alguma conta pelo celular. E eu lembrei dessa situação, mas eu fiquei pensando, o estado da Venezuela, como se encontra, e tantos outros países, quanta opressão, que Deus venha dos altos céus e venha trazer a sua justiça, quebrando o cetro do opressor. Outra característica é que ele concederá toda sorte de bênçãos aos seus súditos. E aqui é para você. Veja o verso de número 6. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada. Aleluia. Que vem a chuva sobre a semeadura, sobre a agricultura, sobre a colheita. E naquela época as pessoas viviam da agricultura, mas hoje também ele quer dizer, venha a colheita sobre a sua semeadura, na sua empresa, nos seus negócios, naquilo que você trabalha, naquilo onde as suas mãos labutam diariamente. Venha a chuva sobre a campina ceifada. E é chuva de bênção. Veja o verso 6. Como aguaceiros que regam a terra. Essa água eu quero, só não pode ser uma água que um irmão estava lá em Recife e o grupo cantando naquela época, aquela banda, faz chover, abra as comportas do céu, Senhor. E foi tanta chuva, irmão. Literal, que destruiu ali muito da região, da cidade de Recife. E o irmão falou assim, mas vocês pediram chuva? Ainda pediram para abrir as comportas do céu. Mas não é esta chuva que ele está falando. Ele está falando que são chuvas que vão trazer a colheita de uma semeadura que você tem feito ao longo de anos. E a minha oração, e nós temos visto isso na nossa vida pessoal, na sua vida pessoal, que Deus tem guardado nessa pandemia seu trabalho, sua empresa, seus negócios, seu salário. Nós estamos com vida e saúde e não estamos desesperados. Apesar de enfrentarmos todas as turbulências que têm chegado, que têm vindo, o Senhor tem nos dado graça e tem derramado da sua água, da chuva dos céus, para a nossa semeadura e para a nossa colheita. Além disso, o verso 7, floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz. Então ele está falando de florescer, de frutificar, ou seja, concedendo toda sorte de bênçãos. E o verso 7 também diz, haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Uma sexta característica é que ele vai trazer consolo aos seus súditos, que o Matthew Henry fala.
Veja o verso 7. Floresça em seus dias o justo, então os seus súditos vão ser beneficiados. Além disso, o seu reinado será universal. Veja o verso 11. E todos os reis se prostrem perante ele. Leiam comigo. E todas as nações o sirvam. Será que você já conseguiu ver aí Apocalipse capítulo 1, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai? Todo joelho se dobrará e toda língua o confessará, e todas as nações, os seus reis, depositarão as suas coroas, reconhecendo que toda a autoridade que temos nesta terra emana dele, dando a ele a honra, a glória e a majestade e adoração. O seu reino será universal. Mas além disso, o verso de número 11, todos os reis se prostrem, todas as nações o sirvam. Verso 10, paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Já tinha imposto, irmão, naquela época, tá bom? Não reclama. E os reis de Sabá e de Sebá e lhe ofereçam presentes. Mas uma outra característica é que esse rei será amado e honrado por todos os seus súditos. Veja o verso 15. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. É o que nós fizemos aqui, nós levantamos as mãos para ele hoje de manhã, nós cantamos, nós consagramos, nós louvamos, nós estamos dando tributo ao Senhor nesta manhã, aqui na casa do Senhor, porque ele será amado e honrado por todos os seus súditos. Veja o verso 17, essa frase é muito bonita. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol, e nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Você acha que ele está se referindo a Salomão? Você acha que ele está mencionando isso em nome de Salomão? Não. Alguém aqui, as nações, dizem Salomão, Salomão, Salomão. Não, nós dizemos Jesus. Jesus é o nome dele. Veja, no verso de número 15, diz que se fará continuamente oração por ele. E o bendirão todos os dias. Não é Salomão, é Jesus Cristo. Além disso, a nona característica que Matthew Henry nos traz é que será de completa abundância. Veja o verso 16, é muita abundância. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, e seja a sua messe como o Líbano, a sua colheita, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. E por fim, o seu reino será perpétuo. Verso 17 diz, subsista para sempre. Mas agora nós vamos expor o Salmo, e eu separei aqui 6 características do texto, 6 elementos do texto, para falarmos do governo de Jesus Cristo. Nós estamos no período do mês que celebra o Natal. Infelizmente o Natal hoje é retratado em Papai Noel, em árvore de Natal. Recentemente eu fui a uma casa, há uns 2 anos atrás, fiquei até assustado, na minha época não tinha isso, agora é Papai Noel verde. Lembrei do incrível Hulk, deve ser parente do Hulk. Né? É verde, é rosa, não é mais vermelho. E isso me incomoda, porque na Páscoa, que é a festa mais importante, juntamente com o Natal, eles já mudaram para o coelho há muitos anos, há muitos séculos. Já mudaram para ovo de Páscoa, com o advento do chocolate. E chega no Natal, nós lá olhamos para o Papai Noel. São figuras que roubam, usurpam a imagem do verdadeiro rei, no qual nós estamos celebrando nesse mês de dezembro. E eu quero fazer crer que esta mensagem traga encorajamento a você, para quando você ler o Salmo 72, você recorde-se que Salomão ou Davi escreveram falando de um rei eterno, que governará para sempre e que governará com justiça entre todas as nações. A primeira característica desse reino que ele pontua é a justiça do reino. É um pedido em favor do rei. Veja o verso de número 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Se foi Salomão
que fez o Salmo, ele está pedindo para o seu descendente, que é Cristo. Se foi Davi que escreveu o Salmo, ele está pedindo para Salomão que haja um reinado de justiça. E eu quero colocar na tela o João capítulo 5, verso 27. Porque se esse rei está pedindo ao filho que ele julgue com justiça, Jesus disse em João 5, 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. O Pai deu a Jesus Cristo autoridade para julgar, e é Ele quem vai julgar naquele dia e separar os bodes das ovelhas, os justos dos injustos. Portanto, além disso, o seu reinado é um reino que traz como fruto a justiça. Veja o verso 3. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas trarão com justiça, atrarão com justiça. E ainda esse reinado de justiça vai ter compaixão. É o que falta hoje a muitos magistrados e a muitos juízes, muito bem arrumados, com suas respectivas becas, suas vestes judiciais, mas não trazem no coração a compaixão. Veja o verso 4. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Isso fala de que esse rei tem compaixão pelas necessidades das pessoas, pelas situações que elas enfrentam. E seu intento é destruir o opressor que oprime esse povo e oprime a sua nação. A segunda característica desse texto, apontando para o reinado, é a eternidade do reino. Ninguém pode ser comparado ao sol e à lua, porque o sol e a lua estão até hoje presentes, fixos no nosso cosmos, no nosso universo. Mas vejam agora o texto no verso 5 e o verso 7. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Versículo de número 7. Floresça em seus dias o justo, haja abundância de paz até que cesse de haver lua. O seu reino nunca terá fim. Vamos abrir Lucas capítulo 1, verso 31 a 33. Lucas 1, verso 31 e 33. Maria recebeu o anjo Gabriel e deu a mensagem a ela, e ele disse: eis que tu conceberás, Maria, e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. O verbo está no futuro do presente. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. E o verso 33, vamos ler juntos? E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E agora? E o seu reinado não terá fim. O seu reinado não terá fim. Além disso, Atos 17, 31, quando Paulo estava em Atenas, cidade grega, cheia da filosofia, ele diz: porque estabeleceu um dia em que Jesus há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que é Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja, ele está afirmando já a segunda vinda. Ele há de vir, há de julgar o mundo com justiça. E ele vai julgar esse mundo por meio de um varão que ele já destinou, que é Jesus Cristo. Os Césares passaram, Carlos Magno passou, Maximiliano passou, Napoleão, Alexandre também passou, o Grande. Eu já contei para vocês que Alexandre o Grande morreu com 33 anos de idade. Diz a história que Alexandre o Grande não chegou a colocar os pés sobre povos e terras que se submeteram a ele, sem ele mesmo chegar àquela terra. Mas ele morre no vigor da sua idade, 33, e perde esse reinado e governo. Jesus morre aos 33 anos de vida. E até hoje, ele está conquistando povos, territórios, nações e terras, contrário de Alexandre o Grande, que só conquistou até aos 33 anos. E ele com 33. E como na eternidade ninguém envelhece, fique tranquilo,
ninguém vai poder pintar mais cabelo, nem consertar com botox algumas rugas. Na eternidade, nós vamos reinar e Ele reina para sempre. O seu governo é eterno. É a eternidade do reino. O seu reino também é um reino restaurador. Olha que lindo, ele traz ali a figura da chuva que vai descendo. E além disso, o verso 7, floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz. Eu acredito que o Evangelho chega no nosso coração e transforma as nossas vidas e restaura a nossa mente, restaura a nossa visão. Essa semana recebemos uma pessoa aqui na igreja, ela disse, o meu filho é ateu. Eu digo, ele era, porque ele vai ser profeta de Deus e boca de Deus nesta terra. Só a influência de alguns colegas e professores na escola, porque o menino teve uma experiência difícil na vida, de acidente, e ainda novo, já professa um ateísmo. Eu falei para a mãe, ele tem um ateísmo prático. O ateísmo dele não é um ateísmo tão teórico. E eu quero crer que o Senhor é poderoso para transformar a mente deste jovem e ele se levantar para ser, quem sabe, um profeta do Senhor, um pastor do Senhor, para pregar o Evangelho com propriedade. Se Deus mudou a minha vida, que era uma idólatra terrível, e arrancou-me do engano e me transportou para hoje ser um pregador do Evangelho, há quase 32 anos atrás, eu acredito que Deus pode mudar também a qualquer um de nós. Ele muda as nossas vidas, Ele muda a nossa sorte. E o seu reino é um reino restaurador. A outra característica do texto é a universalidade do reino. Ele começa com Abraão, verso 8. Domine ele de mar a mar, desde o rio. Ele está falando o rio Eufrates. Desde o rio ali da região da Mesopotâmia, onde estava ali o Jardim do Éden. Vocês sabem que o rio Tigre, o rio Eufrates, são os dois rios que até hoje existem na região da capital do Iraque, Bagdá. E esses rios que permanecem até hoje ali. Você visita Bagdá, no Iraque. São os rios que estão presentes com os mesmos nomes. Eram 4 rios. E essa região, ele diz que o seu reino vai partir desde o rio até os confins da terra, até Montemor, até Campinas, até Barra de São Miguel, onde eu passava os domingos na praia, lá em Alagoas, até Maceió, minha terra, até outras cidades, até do Iapoque ao Chuí, todas as nações da terra, todas as ilhas, todos os povos, e nós chegamos em Apocalipse, aleluia, lá no capítulo 5, versículo 9, para ver a confirmação dessa profecia, que o seu reino é universal. E entoavam um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro da redenção e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem, vamos? De toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Aí está o Brasil. Aí estão as nações da terra. O seu domínio exige um reconhecimento universal e o seu domínio exige também uma rendição universal. Veja o verso 11. Todos os reis se prostrem perante ele e todas as nações o sirvam. Aleluia. O quarto ponto é a redenção do reino. O rei que acolhe e acode os inacolhíveis. Eu sei que o Magre inventou uma palavra para o Aurélio, na época do Fernando Collor, ele criou uma palavra que isso aqui é imexível, mas não tem imexível no Aurélio. Mas eu estou trazendo uma palavra que existe, os inacolhíveis, aqueles que jamais poderiam ser acolhidos, aqueles que foram rejeitados, aqueles que foram deletados. Por que você está estranhando que na sua família você é o patinho feio? Por que você acha que na sua família você é aquela pessoa vista hoje, estou vendo ali a irmã confirmando, mais rejeitada, ficou louca, igreja. Né? Disseram isso para meu pai, seu filho ficou louco, agora ele é evangélico. Que bom que ele não é maconheiro. Que bom que ele não está nas drogas. Que bom que ele não está na prostituição. Veja como os valores estão invertidos. Mas o mais interessante aqui é que ele vai acolher os inválidos. Vai acolher os que são rejeitados. Vocês lembram que Davi se refugiou numa caverna chamada Caverna de Adulão? Sabe quem estava com ele? 400 homens. Sabe quem eram esses homens? Eles não tinham MBA.
Eles não tinham mestrado, doutorado, eles não tinham um upgrade na sua formação acadêmica. Está lá escrito na Bíblia que estavam com Davi os endividados, os amargurados, os rejeitados. E esses 400 que estavam com Davi na caverna vieram compor o seu governo, porque Davi apacentou estes homens, e estes homens se levantaram como colunas. E que maravilha é ver Deus restaurando pessoas e colocando essas pessoas em lugares estratégicos, porque um dos objetivos do seu reinado é redimir e resgatar a dignidade da pessoa humana. E o capítulo 72, no verso de número 13 e verso 12 também dizem isso. Porque ele acode ao necessitado que clama. Você que está nos ouvindo em casa, nos acompanhando em casa ao vivo pelo YouTube, ele acode ao necessitado. Você que está clamando para que seu filho saia do presídio ali, que nós temos orado por uma família especificamente, que o Senhor traga ali a justiça sobre esta situação, que clama e também ao aflito e ao desvalido. Verso 13, ele também tem piedade do fraco e do necessitado, ele salva a alma aos indigentes. E ele usa o verbo que eu acabei de falar, ele redime a sua alma da opressão e da violência. Sabe por quê? Porque o sangue deles, a vida deles, é preciosa para o Senhor. Eu quero dizer para você nesta manhã que sua vida é preciosa. Que pelo sangue de Jesus, que foi dado naquela cruz, ele resgatou você. Ele deu esse sangue para resgatar você. Para fazer um transplante de sangue. Para mudar a sua natureza, mudar a minha natureza, mudar o nosso coração. Salomão não poderia fazer isso, meus amados. Nenhum filho de Davi poderia fazer. Mas o descendente legítimo de Davi, Jesus Cristo, que veio de Maria e da família, da tribo de Judá, não veio da semente de Maria, porque ele também seria pecador, mas ela apenas cede o seu útero, cede o seu instrumento, o seu órgão pelo qual viria dali do seu útero, Jesus Cristo, que nasceu e foi gerado um corpo para ele no ventre daquela mulher, mas não veio da semente de José, nem veio do óvulo de Maria. O Verbo um dia se fez carne e habitou entre nós. Ele nasce como homem, ele nasce de uma mulher legitimamente. Ele não foi gerado por uma semente de Adão, nem mesmo por um óvulo de uma mulher, mas ele já existia. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era filho de Deus, mas ele não era filho do homem. Nós éramos filhos dos homens, mas não éramos filhos de Deus. Ele desce à terra e entra pela porta do nascimento físico e se torna homem. Eu sou homem, você também é filho do homem, mas nós não éramos filhos de Deus. Agora entramos pela porta do nascimento espiritual por meio dele e nos tornamos filhos de Deus. Ele era filho de Deus, mas ele não era homem. Lá no ventre de Maria se torna homem, recebe um corpo humano. Nós éramos homens, mas não éramos filhos de Deus. Entramos pela porta do nascimento espiritual e recebemos a ele e nos tornamos filhos de Deus. A saber, todos quantos o receberam, Deus Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou falar baixinho para ninguém passar mal, qualquer coisa toma um Rivotril, mas Jesus disse para as autoridades religiosas: vós tendes um pai, e o vosso pai se chama o diabo. Isso assusta, porque a minha mãe e meu pai não eram o diabo. Eu sou filho de Maria e Roberto, meus pais já faleceram, mas eles me geraram fisicamente. Só que Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E Maria e Jesus está dizendo a Nicodemos que não era para nascer fisicamente, era para nascer espiritualmente, por meio da palavra e do Espírito. Por fim, falamos da redenção do reino, agora a bênção universal do reino. O rei tem uma rica provisão. Veja o verso 16. Olha quanta provisão.
Haja na terra abundância de cereais, que o Brasil continue sendo abençoado mais ainda no agronegócios, vendendo as commodities agrícolas e minerais. Diga glória a Deus. Que traga estabilidade à nossa economia, que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Está falando da provisão. O rei merece a riqueza das nações. Verso 15 também vai nos dizer: viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração. Quando nós entregamos o dízimo, devolvemos o dízimo, quando nós semeamos a oferta na casa do Senhor, nós estamos trazendo dos recursos da terra para fazer missões e expandir o reino de Deus e abrir igrejas e plantar igrejas. Faça um rastreamento agora. Busque agora no seu imaginário quantas igrejas nós temos no Brasil evangélicas. Vamos lembrar? A maioria delas veio dos Estados Unidos. Os metodistas, bem aqui na Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, que trouxeram a escola bíblica. Os nazarenos que vieram no início do século XX. As Assembleias de Deus, presbiterianos, luteranos, metodistas, anglicanos. Igreja do Evangelho Quadrangular, que nasceu também nos Estados Unidos, nas cruzadas, e aqui veio para o Brasil nas tendas, essas tendas de circo que nós chamamos, aquelas tendas, trazendo ministração de curas. Todas as igrejas, Assembleias de Deus que vieram da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Quantas missões? Os batistas, esqueci os batistas, os assembleanos que eu já mencionei. Quantas igrejas os americanos plantaram, semearam. Eles também têm recebido a bênção. E outras igrejas que vieram da Europa, visões missionárias. Mas como isso é feito? O versículo 15 diz: se dará a ele do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração. Nos dias de Salomão não tinha euro, não tinha real, não tinha dólar, não tinha as moedas, mas tinha o ouro, que era uma grande moeda. E por fim, queridos, o verso 17, antes de trazer o último ponto, diz que essa bênção é inesgotável. Olha que lindo. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. E nele sejam abençoados todos os homens. Bem, o Salmo termina com uma doxologia, que é uma expressão usada no final da carta, ou do Salmo, ou do texto. E o verso 18 e 19, nós vamos ter essa doxologia, e eu encerro com essas três expressões. Primeiro, Deus deve ser bendito pelos seus atos prodigiosos. Verso 19, vamos ler juntos? Bendito para sempre o seu glorioso nome. Só até aí. Que Deus seja bendito pelos seus prodígios e pelas suas maravilhas. A nação brasileira está clamando por uma intervenção de Deus. E Deus fará prodígios nesta nação. Como, quando, eu não sei, mas Ele fará. Que Ele seja bendito pelos seus atos prodigiosos. Segundo ponto é que Deus deve ser bendito pelo seu glorioso nome. Verso 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome. Veja o verso 18, né? Que só Ele opera prodígios. Só Ele opera prodígios. Verso 18. E o 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome. Em uma época que o homem está resgatando o humanismo, em uma época em que o homem é celebrado na igreja, que o homem é louvado, os holofotes, as filmagens em excesso, as vaidades, nós precisamos lembrar nesta manhã que é o nome dele que será honrado e louvado para sempre. O nome dele está sendo louvado e honrado na sua vida e será por meio da sua vida. Que você possa glorificar e honrar o nome de Deus aonde você for, aonde você caminhar. E por fim, Deus deve ser bendito por sua glória que enche a terra. Verso 19, bendito para sempre o seu glorioso nome. E a última frase, todos, e da sua glória se encha toda a terra. A glória não é uma fumaça. A glória, no Velho Testamento,
Até uma música da Fernanda Brum que ela canta: derrama a tua glória sobre nós, derrama a tua Shekinah sobre nós, derrama a tua glória. Mas essa expressão que eles usavam no Velho Testamento era uma fumaça que saía por baixo da cortina, no Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote ofertava no altar a oferta de expiação pelo pecado do povo uma vez por ano. E a Bíblia diz que Deus vinha sobrenaturalmente. É uma cena interessante. Vou usar uma metáfora que a Bíblia usa. E lambia o sangue do animal que foi colocado sobre a tampa da arca. Naquele momento, os sacerdotes que estavam no santo lugar dobravam os joelhos. E só o sumo sacerdote estava ali presente naquele ambiente fechado pela cortina. Quando eles viam a fumaça saindo pela cortina por baixo, eles entendiam: Deus aceitou o sacrifício. Deus nos deu o perdão dos pecados. Era o dia do Yom Kippur, era o dia do perdão. E naquela hora, os sacerdotes dobravam os joelhos e diziam: nós vimos a sua glória. Mas eu quero te dizer boas novas hoje de manhã. A glória no Novo Testamento não é fumaça. A glória é a máxima expressão de quem Deus é. E Hebreus capítulo 1 diz assim, que Jesus não é xerox, não é a cópia. Porque cópia e xerox é fake news, não é o original. Vai você levar um diploma para um processo seletivo de concurso público que você participou, e se você não autenticou aquela cópia, não vale nada. É papel. Mas se você leva a original, that's ok. Mas Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado aos pais e aos profetas por meio de muitas maneiras, aprove a ele falar nestes últimos dias por meio do seu Filho. Verso 2. O qual é a imagem exata do ser de Deus. Eu vou dizer de novo que alguns estão precisando almoçar porque a glicose está lá embaixo. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Ele é a imagem. Ele não é a cópia. Ele não é a xerox. Ele é a imagem exata. E quando ele está dizendo que a terra vai se encher da sua glória, é que a glória vai ser manifesta por meio dos seus discípulos. Eu e você estamos aqui crescendo de glória em glória, até que a imagem de Cristo seja formada em nós. E a terra se encherá da sua glória. Aleluia. Pare de ficar honrando só as pessoas que estão aqui na frente. Tem muita gente que nunca vai chegar aqui no altar. Mas olhar para a vida desses irmãos é ver a glória de Deus na vida das pessoas. Eu não sei você, mas eu sou muito de observar as pessoas. Até porque eu sou pastor. Se pastor não observa o rebanho, também não é pastor. É preletor. Mas eu gosto de olhar as pessoas e ver que existem pessoas que não gostam, já temem até, passam até mal em pegar o microfone. Mas elas nunca ostentam, nunca não sabem, não gostam de falar em público, são tímidas. Às vezes não cantam, não pregam. Aparentemente para nós não tem um ministério, mas se você olhar para a vida dessas pessoas, o caráter de Cristo está reproduzido ali. As marcas de Cristo, a simplicidade, a humildade, a dependência de Deus. O caráter de Cristo sendo formado. A glória não é fumaça. A glória é Cristo em nós, a esperança da glória. Deus abençoe e que esse Salmo 72 seja um salmo para você lembrar, no meio de tantos holofotes, que o verdadeiro Natal é a promessa de que um bebê já nasceu há 2000 anos atrás e esse bebê já cresceu. Está sentado à direita de Deus Pai, aguardando o time e a hora do Pai afirmar, é agora. E ele está vindo, não mais numa manjedoura, para ocupar o trono que era de Salomão, como descendente legítimo de Davi, para reinar eternamente.
Vamos encerrar o culto cantando Deus toma o teu santo lugar, para que se aumente o seu governo, e o seu governo não terá fim. Amém? Vamos convidar o Ministério de Louvor, vamos cantar esta canção. Enquanto nós nos preparamos, nós vamos orar. Vamos orar pelo Brasil e orar pela igreja, orar pelas nações. Pai querido, nós queremos trazer esta palavra. Nós lembramos desse texto tão especial, Salmo 72, uma profecia tão bonita de Davi ou de Salomão para o seu sucessor. E nós estamos aqui hoje em pleno século 21, afirmando essa palavra, relendo esse texto e lembrando que é tão gostoso olhar para um texto que afirma que este homem não é um homem comum. É um homem que reina e governa enquanto o sol e a lua subsistirem e permanecerem. Nós te louvamos porque nós estamos hoje debaixo desse governo que é o Senhor sobre nós, Cristo em nós. Mas nós queremos orar para que o Brasil, as nossas famílias, as nossas casas e as nações da terra tenham oportunidade nessa época do ano do Natal, se voltarem para Ti, ter um encontro pessoal com o Filho de Deus. E esse reinado, que a priori começou ali com um rei na manjedoura, bebê, de poucos dias nascido, contemplado pelos magos, pelos pastores do campo. Esse menino já cresceu. Esse menino já cumpriu a sua missão lá na cruz do Calvário. Esse homem hoje está à tua direita. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje de manhã, início de tarde. Seja adorado o teu nome. Nosso desejo é que o seu governo aumente e venha a paz sem fim. No meio de um mundo tão instável, Senhor, estabelece a tua paz e a tua justiça. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.